Boa noite, boa noite! Estamos ao vivo com a nossa primeira aula da nossa jornada Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Seja bem-vindo. Bruno Carvalho, Kátia. Gente, seja bem-vindo. Estou muito feliz. Hoje a gente vai aprender muito. Com quem? Com Eva. A gente vai ver o quanto aprendizado a gente pode tirar da história, muito mais do que vocês imaginam. Boa noite, Tamires, Regis, Elaine, Érica Alves. Da onde vocês estão me ouvindo? Manda aí, gente. Manda aí que eu quero saber. Amo saber de onde vocês estão. Érica, Dayana, seja bem-vinda, maravilhosa. A Márcia, seja bem-vinda, rainha. Gente, hoje nós vamos aprender, hoje é a nossa primeira aula e é uma jornada, tá? Toda segunda-feira eu quero estar fazendo, de Guarulhos a Tamires, toda segunda-feira, só se tiver algum imprevisto mesmo, aí só que eu aviso com antecedência. Mas nós vamos falar sobre todas as mulheres da Bíblia, muitas mesmo. E eu quero trazer para vocês a Márcia de Maringá. E eu quero trazer para vocês essas mulheres da Bíblia. São tantos ensinamentos, gente. É um manual. Vocês vão ver que é um manual, uma ferramenta poderosa que nós vamos aprender. Nós vamos aprender mesmo, na prática. Vou mostrar para vocês. Seja bem-vinda, Márcia, Maiara, a Kátia Martins, Ronaldo. Olha, a pessoa tá com o perfil Lavanderia Prime. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Tô feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Olha, a Kátia de Curvelo, Minas Gerais. Estava em Minas Gerais mês passado, Kátia. Que bom ter você aqui comigo. Gente, antes de eu começar a nossa primeira aula falando sobre Eva, os ensinamentos que Eva pode nos trazer, eu queria que você compartilhasse com pelo menos 5 pessoas aí, pra gente chegar mais longe, Vou esperar vocês mandar, vou mandar aqui já. Vai mandando aí pro pessoal que tá verdinho no Instagram de vocês. Pelo menos 5 pessoas, compartilha aí. E tamo junto. Aí já mandei aqui, Saiu sem querer, mas já voltou. O importante é voltar. Gente, compartilha aí que, vamos começar a nossa primeira aula. Então, por que eu quis começar falando sobre Eva? Porque eu já percebi que é raro você ver uma pregação ou você ver Eva ser usada como exemplo. Geralmente as pessoas simplesmente definem a passagem de Eva na Bíblia ali como alguém que pecou, que foi induzida ao erro, né? Boa noite, Lorena! Seja bem-vinda! Então eu quis trazer vários ensinamentos de Eva. Olha aqui pra vocês verem, eu pontuei aqui pra vocês, preparei essa aula orando muito, viu? Vai ser 5 ensinamentos, tá? Mas vai ter muita coisa. Oi, Caroline, maravilhosa, seja bem-vinda. Então eu quis trazer ensinamentos com a história de Eva, porque eu vejo que as pessoas limitam muito a história de Eva, assim, colocam ela numa caixinha e não é isso, a gente pode aprender demais. Seja bem-vindo, John, meu amigo, a Tânia, a Tayane, seja bem-vinda, maravilhosa. E aí, gente, nós vamos começar, porque nós vamos aqui, durante essa semana que vamos estar juntas e juntos aprendendo com essas mulheres da Bíblia, a gente vai estar colocando em prática. Então, vamos começar, porque é aula, viu? Não é só live, é aula, para aprender a anotar. Boa noite, Neuza, Michele, vai mandando aí, gente, compartilha. Olha só, vamos começar. Lá em Gênesis 1:27 fala o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem. Olha só, lá no princípio, no capítulo 1. Aí ele fala assim, homem e mulher os criou. Tem pessoas que a gente, até então, né, tinha a concepção de que a mulher é um plano que veio depois. O homem foi esculpido primeiro, mas olha só, antes do homem também ser soprado nas narinas o fôlego de vida, o projeto já era para vir o homem e a mulher. Lá em Gênesis fala, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E olha que massa.
Deus deu uma missão, né? No quartel a gente é cheio de missão. A gente é incumbido de missão e a gente tem que dar conta das missões, viu, gente? E a missão, Deus coloca ali pro homem e pra mulher, que é ser fértil, multiplicar, subjugar a terra. Vocês têm cumprido essa missão? Vocês sabiam que essa missão é pra você que tá aí me ouvindo também? Oi, Joquebede, maravilhosa, Gustavo, Edilene, seja bem-vindo, boa noite. Nós estamos aqui no começo da nossa aula 1. Nós vamos aprender demais com Eva, viu? Muito além do que você já ouviu falar. E aí nós temos missão. Deus instituiu missão para esse povo que ele criou, para a criação dele, né? Que a criação mais maravilhosa que ele fez não foi o céu, terra, mares, natureza, foi o homem, porque Deus criou essas coisas para o homem. Olha que privilégio. E aí o Senhor dá missões para nós, que é ser fértil, multiplicar, subjugar a terra, dominar sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais. Olha para você ver, Deus ele nos deu os reinos para dominar. E ele nos concedeu todas as plantas e árvores. Então, são o reino vegetal, o reino animal. Nós devemos, como missão de vida, dominar essas coisas. A Carol comentou aqui, Joquebede é forte, hein? Nós vamos falar sobre todas as mulheres, vai chegar a hora, viu? A Joquebede é uma rainha que eu encontrei quando eu estava em São Paulo, lá no shopping Guatemi. E por coincidência, a gente estava falando ali de QGR, né? Eu ouvi a conversa dela, a gente conectou e estamos até hoje. Olha pra vocês verem como Deus une propósitos, né? Então, além do Senhor nos instituir a mulher ali na formação, já no coração dele, no projeto inicial, ele nos deu missão. E, gente, missão é dada, missão cumprida. Nós não temos cumprido nossa missão. E Eva, ela foi formada... não vai faltar risco. Eu vou tirar um print aqui. Vocês vão ver, gente, que eu vou debulhar as mulheres da Bíblia. Vai ser toda. Vocês podem acompanhar essa série aí que vocês vão, impressionar. Então, a Eva, ela foi formada a partir da costela. E por quê? O que vocês acham? Porque Deus já não falou antes de formar Adão que ia fazer homem e mulher? Por que Eva foi formada da costela? Olha só. Por quê? Porque ela não foi formada para ficar acima. Quantas mulheres hoje acham que devem e podem estar acima, se acham acima dos homens e de qualquer outra pessoa, assim, como ser e como sentimento também. Deus não nos fez para ficar acima, mas também Deus não nos fez para ficar abaixo. Deus não nos colocou para ficar abaixo do homem. Por isso que Deus nos formou da costela, sabe por quê? Para andarmos lado a lado. A costela é aqui, e olha que interessante. Olha que significado poderoso. A costela, ela é forte e ela protege o coração. Então, tem esse significado da gente andar lado a lado e ser protegida, tá? E quantas vezes nós olhamos... Oi, Cris! Quantas vezes a gente não se depara com mulheres que colocam e humilham não só os maridos, mas a classe como homem. E também quantas mulheres se deixam ser humilhadas, estão num lugar onde não merecem, se colocam em situações de descredibilidade, se colocam abaixo também daquilo que o Senhor colocou. Então, olha só, que poderoso. Nós fomos criadas da costela, porque temos que andar lado a lado. E a Bíblia nos fala também que nós somos... que Deus olhou ali e viu que não tinha ninguém que pudesse completar Adão. Então nós viemos para completar um propósito. Porque sozinho não era possível. Porque homem tem um perfil, homem tem uma missão, mulher tem outro perfil, mulher tem outra missão. E juntos a gente forma um propósito. Agora, quando a mulher começa a fazer o propósito do homem, começa a viver a vida do homem, começa a dar ruim. Eu vivi isso e deu ruim. Então, observa bem. Boa noite, Fabi, Mafaldinha, boa noite, Jéssica, boa noite, o Maxwell, que tava conversando agora no WhatsApp. Seja bem-vindo, gente. Vamos mandando aí pra mais gente. Então, olha pra vocês verem. Então, foi formado com propósito. E o que é idôneo? Idônea é alguém que é de igual, é alguém que tem a mesma visão, é alguém que tem o mesmo propósito. Então, o Senhor sabia o quão especial a mulher era para a vida do homem, né? Não é só para dar trabalho não, viu?
E outra coisa que é muito discutido hoje em dia, boa noite, Tainã, Milene, é sobre a submissão. As pessoas invertem demais o que é submissão. Gente, submissão não é você estar abaixo. Eu já te expliquei agora que nós fomos criados da costela para andar lado a lado. Submissão é estar sob uma missão. Quer dizer que você vai estar junto com a missão, porque você é idônea. Você tem a mesma visão, você tem o mesmo propósito, você vai estar lado a lado, mas você vai estar sob. Quer dizer que o homem, ele vai à frente, ele vai desbravar, você vai estar ali sendo protegida, mas lado a lado. Não quer dizer que você está entender submissão como uma forma pejorativa. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou submissa. Eu aqui em casa, eu sei que a decisão final é do Daniel, mas nada impede eu ter a minha autonomia, nada impede eu, por exemplo, for tomar uma escolha e sujeitar ali a ele, pedir a opinião dele. Isso se chama respeito, se chama sabedoria. Boa noite, Mábia, Tânia Tavares, boa noite. Andréia, seja bem-vinda. Gente, tô amando aqui estar com vocês, tá? Vai falando aí de onde vocês são, que eu vou mandar um beijo aí. Então, outro ensinamento hoje que eu quero trazer para vocês. Eva, ela teve uma ordenança lá em Gênesis, gente. Se vocês abrirem no capítulo 1, quando o Senhor fala, né, que podereis comer de todas as árvores do campo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal nem toqueis. E olha só, que o Senhor fala claramente que não era nem para tocar. Então, pra gente não tocar alguma coisa, é melhor o que então? Manter distância. Olha a Andréia de Juiz de Fora, Minas Gerais. Gente, esse povo de Minas tá assíduo aqui, hein? Ó. Então, nem toca, né? Então, pra gente não tocar, o que a gente tem que ter? Distância. E o que tem acontecido com muitos de nós? Nós temos colocado em lugares onde não deveríamos estar. E quando você está num lugar onde você não deveria, onde você sabe que não é o seu lugar, você já está sujeito a cair numa armadilha, você está sujeito a cair numa situação que você não queria, você se torna mais vulnerável. Gente, eu já fiz isso muito na minha vida, brincar com fogo. Você sabe que não é pra você estar ali, mas você confia nas suas forças. Você confia que você vai vencer aquela tentação, sendo que você, no íntimo, sabe que não é pra você estar ali. E quando você confia na sua força, quando você acha assim, não, eu posso brincar com fogo aqui que eu não vou queimar. Toma cuidado, que às vezes é muito melhor você evitar essa situação e fugir igual José, do que você pagar pra ver, estar no lugar errado, com a pessoa errada e cair na tentação igual Eva. A Casita de Espuma é um perfil profissional, é lá de Francine, olha só, interior de São Paulo. O nome dela é Francine, ela é de Lençóis Paulista, interior de São Paulo. Muito prazer ter você aqui, ó, lindona. Então, olha só a importância de você estar no lugar certo e você estar na companhia certa. Quantas vezes nós nos colocamos em lugares que não deveríamos, a gente brinca com fogo. E às vezes a gente se queima, às vezes não. Às vezes você tem opinião suficiente para estar ali, para peitar, para sair fora de situação, mas nem sempre é assim. A Edilene é de Assis, São Paulo. Eu tava aí em São Paulo, gente. Tô até com saudade daí já. Então, cuidado para você não brincar com fogo. E agora eu vou para os ensinamentos de hoje. Eu quero que vocês vão anotando, que é muito importante, gente. Ensinamento 1, que o Senhor vem me falando, que eu tirei dessa história da vida, dessa trajetória de Eva, que eu acho que é uma mulher que tem que ser também honrada, gente. Por quê? Por mais que ela foi falha, nós não somos definidos pelas nossas falhas. Por mais que teve um erro, a gente não é definido pelo erro, né? Ela deu origem, gente, imagina, Eva não tinha mãe, Eva não teve infância, ela não teve ninguém para ser orientada, ela tinha o Senhor Deus. Mas imagina, um tanto que ela também não passou dificuldade, né? Olha, a Cíntia é de Guarapuiava, Paraná, né? Olha só. Joia, gosto muito de você estar aqui, ó. Vários estados juntos, né? O poder que tem. Então, ensinamento 1. Casais devem decidir juntos. Olha só. Na história, Eva, ela foi para o lugar que ela não deveria ter ido, porque já que era proibido, o que ela foi cheirar lá? E tava lá com a serpente, né? E ela tomou uma decisão. A decisão dela foi o quê? Pegar do fruto e comer.
ela decidiu sozinha. Então, o poder, primeiro ensinamento, casais, eles devem tomar sua decisão juntos. Ai, Aline, e se eu estiver longe do meu cônjuge? Então, você vai tomar uma decisão por princípios. Gente, não faz o menor sentido algumas decisões que nós tomamos, que nós caímos em ciladas, em armadilhas. Por exemplo, não faz sentido, eu defendo muito isso, eu ser casado, ou o Daniel ser casado, e manter um relacionamento muito próximo, muito íntimo, com o sexo oposto, ou seja, eu com um rapaz solteiro, ou ele com uma moça casada. Não faz sentido esse tipo de amizade. Por quê? Porque pode ferir um princípio. Então, casais, eles devem decidir, tomar as decisões da casa junto. E na individualidade, você tem que decidir de acordo com o princípio. Eva, ela não decidiu para o princípio, que é o princípio da obediência. Ela infringiu esse princípio. Então, tome cuidado com as suas decisões. Se possível, tome com o seu cônjuge. Mas, se você estiver sozinho, tome essa decisão por princípios. Ah, mas assim, é muito fácil falar, gente. Toda vez que você achar que estiver em dúvida sobre essa decisão, e você às vezes, no fundo, você sabe que aquilo ali é errado, você sabe que aquilo ali não vai a favor dos seus princípios, você pensa no seguinte: e as consequências? Quais as consequências dessas ações? Porque às vezes de você pensar na consequência daquilo, você já vai saber se aquilo faz sentido ou não. Então escolha bem suas amizades. Segundo ensinamento que a gente vai trazer da história de Eva, da vida de Eva, diálogo. Gente, quantos casamentos hoje são desfeitos por causa de diálogo? Quantas vezes uma amizade é desfeita por falta de um diálogo? Quantas pessoas estão vivendo oprimidas por causa de um diálogo, por falta de diálogo ou por excesso, né? Então, diálogo é uma coisa muito importante. Seja bem-vindo, gente, que tá entrando agora, gente maravilhosa. Então, a importância de ter diálogo. Não teve diálogo, né? Ou teve, mas com a pessoa errada. Tome cuidado com o diálogo. Terceiro ensinamento: autorresponsabilidade. Aí que o bicho pega. Olha só. Deus, ele levanta você dos seus fracassos, mas nunca das suas desculpas. Lá, quando ocorreu o erro, o que aconteceu? O Senhor veio e perguntou, né? Onde vocês estão? E o que começou a ter? Desculpas. Quando o Senhor falou, o que é isso que fizestes? O que começou a ter? Desculpinha. Nossa, ai Senhor, a mulher que o Senhor me deu, isso é falta de assumir a sua responsabilidade. E quantos de nós não temos colocado assim, eu não tô vivendo a vida que eu quero porque fulano me deu um calote, eu não tô vivendo a vida que eu mereço porque meu esposo não me dá, ou minha esposa não me ajuda. Desculpa, a autorresponsabilidade é você assumir os seus erros, só você é responsável pela sua vida. A autorresponsabilidade é você, embora alguém tenha te influenciado, só você pode tomar uma decisão, só você pode assumir o compromisso de fazer ou não fazer alguma coisa. Quantos de nós temos vivido, né, pelas influências, sabemos o certo e às vezes agimos pelo errado e depois damos uma desculpinha. Então o Senhor, ele vai te levantar sim dos seus fracassos. Não tem problema você cair, porque a Bíblia fala que quantas vezes um justo cair, ele vai se levantar. Então não tem problema você cair, mas o Senhor não vai te levantar das suas desculpinhas. Então eu quero que isso fique bem claro essa noite. É uma frase muito forte, né? Deus nos levanta dos nossos fracassos, mas nunca das nossas desculpas. Não culpe os outros pelo seu insucesso, por você não estar vivendo a vida que você quer. Gente, a autorresponsabilidade é uma coisa que eu tenho lido. E quem bate muito nessa tecla é o Paulo Vieira. É você assumir tanto os resultados pela seu sucesso. Por quê? Eu percebo que quando a pessoa começa a ter sucesso, ela fala assim, nossa, se não fosse fulano na minha vida, se eu não tivesse feito o curso tal. Não, a responsabilidade também é sua. Não é fulano que mudou sua vida, é você. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho várias alunas, só que sempre tem aquelas que são mais comprometidas, tem aquelas que fazem as tarefas. E então não é a Aline que transformou a vida da fulana. É a fulana que dedicou, é a fulana que assistiu às aulas no dia certo.
foi a fulana que fez por onde, que fez as tarefas. Então não dê créditos a ninguém pelo seu sucesso, porque você pagou o preço por estar ali, você fez as tarefas, você dedicou tempo estudando, assim como você está aqui agora nessa live. Você está dedicando seu tempo aqui e lá na frente, não é a Aline, é você que é responsável pelo seu sucesso. Eu sou só uma faísquinha, um instrumento, mas o responsável é você que está aqui dedicando esse tempo, é você que está fazendo um curso que você quer, é você que está assistindo uma live, você que está investindo numa imersão. Parabéns! Não delegue a responsabilidade do seu sucesso a ninguém e nem do seu fracasso. Se alguém te deu um calote, aprenda com isso, não repita de novo, mas levante-se. Alguém abusou, levanta a cabeça, não viva no luto de nada. Então seja responsável, autorresponsabilidade é o ensinamento 3 que eu quero trazer para vocês. Não coloque dificuldade, que na minha cidade não tem um curso que eu quero. Gente, eu viajava 120 quilômetros para fazer o curso que eu queria. Eu ia 5 horas da tarde, chegava em casa 00:30 para tomar banho, via meu filho dormindo, no outro dia, 7 horas da manhã eu tinha que trabalhar. Então, a culpa é da cidade que não tem o curso que eu quero? A autorresponsabilidade é você tomar para si. Eu tenho o sonho de fazer isso, eu vou fazer, eu vou buscar fazer. Então, o que acontece? Às vezes nós culpamos muito, principalmente o cônjuge. Culpamos nossos pais, culpamos todo mundo, mas não assumimos as nossas culpas. Seja bem-vinda, Jéssica, Keila, Glaucia, Fabrícia. Gente, um monte de pessoa entrou. A Suzy, Antônio, seja bem-vindo, Fico feliz por vocês estarem aqui. Nós estamos falando sobre nossa primeira aula. Vamos fazer várias semanas de aula das mulheres da Bíblia e os seus ensinamentos. Tanto para homem como para mulher, tá? Fico feliz de você estar aqui. Hoje é a nossa primeira. Então, sejam bem-vindos. Então, nós já falamos aí, para quem entrou agora, de 3 ensinamentos, que são 5 que nós vamos ter hoje, mas já falamos de 3, que é: casais têm que tomar decisões juntos, que tem que ter diálogo com a pessoa certa. Eva não teve diálogo nem com Adão, quando ela foi tomar aquela decisão, que ela poderia ter falado, tô querendo comer aquela frutinha ali. Talvez Adão tinha falado, não, eu não apoio você, né? E ela teve, além de não ter diálogo com a pessoa certa, ela teve diálogo com a pessoa errada. Então toma cuidado com esses diálogos que você está tendo, ou a falta deles. Terceiro, autorresponsabilidade. Você tem que puxar para si os seus resultados que você tem, a responsabilidade sua, seus fracassos também. Quarto ensinamento, verdade. Olha, quando erramos, geralmente, olha o que aconteceu. Geralmente nós tomamos um caminho que é de ocultar. Quando Deus fala assim, Adão, né? Deus já sabia, mas ele veio na viração do dia. Onde estás? O que ele fala? Tive medo e me escondi. Então, quando nós erramos, nós fazemos o quê? Tentamos ocultar nossas falhas. E eu vou falar para vocês, quando erramos, ainda no erro, existe um caminho. Só que nós ficamos tão ofuscados, tão acusados, que é o que o inimigo quer que você sinta, é acusação. O inimigo traça um plano, que é você errar, se sentir acusado e fugir da presença de Deus. Em momento algum, Deus ele deixou de vir ter seu relacionamento com Adão e Eva por causa do erro. Em momento algum, Deus vai deixar de vir relacionar com você por causa do seu erro. Tá bom? Então não caia nessa, não tente ocultar, Deus sabe todas as coisas. Então, mesmo em meio ao erro, existe um caminho. Deus ele pergunta para Adão, ele quer dar uma chance para Adão confessar. Só que o que nós fazemos? Nós damos desculpas e tentamos ocultar. E confessar, quando a gente confessa, a gente está sendo íntegro. Quando a gente confessa, a gente está sendo verdadeiro. Quando a gente confessa, a gente está sendo, como diz aqui Daniel, o macho, não vou falar o palavrão que ele fala, mas o macho que tem a veia roxa, vou falar a veia roxa, tá? Por quê? Porque é muito difícil você ser claro, verdadeiro. Oi, Cleiton, seja bem-vindo. É muito difícil, quando no meio ao erro, você expor a verdade, porque é vergonhoso. Às vezes, a verdade nos causa constrangimento e vergonha, mas é ela que liberta.
entendeu? Então, é colocar a cara a tapa e ser macho e ser fêmea de verdade em meio aos erros. E o Senhor, ele busca o que? Um coração arrependido, é confissão, gente. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Em momento algum, pelo seu erro, você vai ser condenado, só confessa, né? E eu vejo o tanto que é difícil em meio aos erros nós confessarmos, nós abrirmos o nosso coração. E o Senhor, ele busca corações que estão em espírito, em verdade, em verdade. Sabe por que, gente, que a gente tem dificuldade de confessar? Tô falando de confessar para padre, não, mas é até para Deus e para aquela pessoa que merece nossa confissão. Sabe por que às vezes é melhor nós darmos uma desculpa em vez de falar a verdade? É porque a gente tem medo do que vão dizer. É que a gente prefere ir contra os princípios bíblicos do que as pessoas julgar. Gente, daí se a pessoa vai te julgar pelo seu erro. É muito melhor ser um livre e as pessoas te julgarem do que você viver na condenação do inimigo e carregando um fardo pesado. É porque a gente quer parecer muito bonitinha aos olhos dos outros, ao invés de viver por verdade, viver uma vida livre. O Senhor não fez para ser livre. E se eu falar, o que é que vão pensar de mim? Foda-se o que vão pensar de você. O Senhor vai te limpar, você é nova criatura, você é filho amado. O Senhor não coloca condenação sobre você. E daí se vão falar maus? E daí? Vou te dar um exemplo. Durante muito tempo, aqui em casa, enquanto eu e o Daniel andou por mentira, que é o nosso quarto princípio para quem tá entrando agora, viu? A gente andou por mentira. Enquanto a gente andou por mentira, tudo deu errado. Gente, eu mentia, o Daniel mentia. O Daniel, ele omitia, é a questão que Adão tentou fazer. Olha pra você ver, ele tentou omitir-se da presença de Deus. O Daniel tentava omitir coisas, dívidas. Eu também mentia. Eu não tinha coragem de falar a verdade, porque o que vão pensar de mim? O que o meu esposo vai pensar de mim? E quando eu decidi falar a verdade, a gente se curou, a gente se perdoou, a gente se libertou. É muito triste viver uma vida onde você tem que ficar se ocultando, onde você não pode ter liberdade, porque o que os outros vão pensar? E durante uma fase do nosso casamento, eu acho que a maioria que tá aqui sabe, uma pessoa tá falando aqui que também andou por mentira e só libertou quando falou a verdade, mas é doído. Ou você que me falou aí, tá? Zandonite. Não sei se pronuncia assim. Mas me fala aí, é mais fácil ou é mais difícil? O que é mais fácil? Você contar a verdade, viver o resto da vida livre daquele peso, ou você carregar aquilo todo dia? Vou falar pra vocês, vai chocar. Vocês sabem a minha história um pouquinho. Oi, Ana, tudo bem? Mas por um tempo, quando o Daniel, eu estava trabalhando muito, eu trabalhava em várias jornadas de serviço na polícia militar, e eu comecei a ir pela razão. Olha, ele falou, é mais fácil com a verdade. Por quê? Porque a verdade, ela vai doer, só naquele momento, ela vai ferir, você vai se sentir, às vezes, humilhado. Mas você está honrando um princípio, você está dando um passo para a sua liberdade. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Gente, enquanto nós não colocarmos o coração na mesa, falar, Senhor, eu sou errada mesmo, eu sou falha, eu já pensei isso, eu já julguei fulano, mas eu tô aqui, eu quero libertação. Olha só, gente, minha esposa está se libertando dos traumas que causou nela. E fica tranquilo, é o Senhor que faz por você. E olha só, e eu lá, eu comecei a olhar pela razão. Quando nós saímos da presença de Deus, tudo desanda. Assim como eu tô falando hoje sobre Eva, pessoal. O ensinamento que Eva nos traz. Porque as pessoas acham que eu tô com alicate de unha aqui, ó. Porque as pessoas, às vezes, colocam a passagem de Eva de uma forma tão simples. Mas só que eu tô trazendo 5 ensinamentos para vocês. E olha só. E quando eu tava lá, indo pela razão e não pela minha vida espiritual, eu me afastei de Deus, me afastei de orar, de tudo, da palavra. E pela razão o Daniel fez um monte de dívida, mentiu pra mim. Olha só o que é o julgamento. Eu julgando, né? E ele não tá ajudando a pagar as contas. Eu tô construindo, eu tô fardando, eu tô trabalhando 36 horas seguidas. Eu faço compra, pago escola de menino. Pra que eu vou estar casada? Olha tanto inimigo entrou na minha vida. Então, o Daniel já tinha deixado a mentira entrar na vida dele, que ele escondia as dívidas de mim. Eu comecei a mentir, gente.
Eu comecei a responder homens que mandavam mensagem me elogiando. Eu comecei a querer me envolver com homens. Eu falava que era casada, mas eu dava liberdade para as pessoas me elogiar. Gente, eu já marquei encontro para atrair o Daniel, mas pela graça do Senhor, eu não traí meu esposo, mas eu já marquei encontro. Então eu tava vivendo uma vida de mentira. E, gente, a gente ia pra igreja e eu sabia que ele tava mentindo. Ele sabia que eu tava mentindo para ele. Eu tenho vergonha de falar as coisas que eu fiz. Eu tenho vergonha de falar que eu já marquei encontro estando casada. Eu tenho vergonha de falar que eu já saí com outras pessoas estando casada. Ainda que eu não tenha consumado, ainda que eu não tenha me deitado com outro homem, é vergonhoso. Só que, e daí? Eu prefiro libertar as 22 pessoas que estão aqui, que tem que contar a verdade pro seu cônjuge, e as outras pessoas falarem mal de mim, do que eu viver guardando o que eu tô vivendo, que é uma vida de honra, que é o Senhor tem abrido portas para mim. E quando eu cheguei pro meu esposo se chorava e falou para mim: amor, me desculpa, eu menti, eu usei seu cartão de crédito. A gente se reconciliou, ele ficou livre. Gente, ainda que eu julgasse ele, o Senhor naquele momento tinha trabalhado no coração dele. E quando eu cheguei para ele, foi muito difícil falar para ele que eu tinha saído com outras pessoas. Muito difícil falar para ele que eu quis trair ele. Foi muito, muito difícil eu achar que ele poderia não pedir divórcio, porque eu pedi para ele, eu quis pedir para ele pelas falhas dele, que eu não achava que ele era o homem dentro da nossa casa, que eu era o homem, eu pagava as contas. Então foi muito difícil eu expor os meus erros. Só que não tem nada mais libertador do que eu conseguir falar isso aqui para vocês. Não tem nada mais libertador que a verdade. Então, não, assim como Adão tentou se ocultar do Senhor, não tente ocultar, porque só a verdade vai libertar. Só a verdade vai mostrar que você tem um coração que quer. Só a verdade liberta. Não tem outro caminho. Olha, se você tiver uma ferida na sua perna, tampa ela para você ver que problema que você vai causar na sua vida, vai aumentar. Começa a encobrir mentiras atrás de mentiras. Um abismo chama o outro. Essa semana eu tive notícias, infelizmente, de um amigo meu de infância que se envolveu em uma série de mentiras e começou a perder sua dignidade, começou a perder várias coisas, começou a entrar em prejuízos financeiros, ocultando mentiras. Então, por mais que naquele momento é humilhante, é doído você colocar a roupa, assim, já que eu fiz a cagada, eu vou ser mulher o suficiente para contar a verdade. É difícil, mas é uma vez. Agora, a vida livre, meu amigo, minha amiga, não tem preço. Você saber que você confessou, você saber que Deus te perdoou, que Deus não tá nem aí pro seu passado, que Ele quer uma vida de presente com você. Então, vou recapitular aqui para quem entrou. Ensinamentos que eu tive com Eva, né? Com a história de Eva. Casais têm que decidir juntos, porque ela decidiu sozinha. Tem que ter diálogo com a pessoa certa. Ter diálogo com a pessoa certa e evitar diálogo com a pessoa errada. Ensinamento 3. Autorresponsabilidade. Não jogue sua culpa. Ah, que foi a Eva. Ah, Adão. Ah, que é a serpente. Assuma a sua responsabilidade. Porque o Senhor vai te levantar dos seus fracassos, mas não das suas desculpas. Tá? Quarto passo, verdade. Viva uma vida de verdade, ainda que muitos te julguem. Viva uma vida de verdade na presença do Senhor, dentro da sua casa, que o Senhor vai te honrar. Só quando eu fiz isso, que minha casa começou a prosperar. Só quando eu fiz isso, que eu decidi contar a verdade para o meu esposo, ainda que me julgassem, que o meu esposo contou a verdade do que ele vivia para mim, que a gente se alinhou, que a gente começou a viver uma vida de verdade. Então, viva a verdade. E quando nós erramos, nós não somos frutos do nosso erro, tá? Ainda que Eva e Adão tivessem errado, o Senhor, em momento algum, eles teve as consequências, mas o Senhor fez com as próprias mãos o que roupa para eles, porque eles se sentiam envergonhados, tá? Porque o pecado, ele traz vergonha, mas a verdade, ela liberta. E quando você se liberta, o Senhor vem e te cobre, tá bom? O Senhor não te deixa nu, o Senhor te cobre. Quando eu contei meus fracassos, quando eu contei a verdade, eu fui liberta. E o Senhor veio e cobriu com honra
Ainda que você ache que não é assim, eu tô te falando, é assim. Conhecereis a verdade vos libertará e confessai. Então não tente omitir a culpa, não tente tampar uma ferida, porque só a verdade liberta e cura. Então esse é nosso quarto passo. Não somos frutos dos nossos erros. Obrigado, Paty, maravilhosa. Gente, a minha mentora tá aqui. Vocês não estão entendendo. Vou dar uma pausa aqui, porque nós vamos pro último ensinamento, tá? Vocês não sabem o poder de um posicionamento. A Patrícia, nós começamos há quase um ano. Gente, eu não tinha um pingo de coragem de fazer um stories. E eu decidi ter ela na minha vida, né? A gente fez mentoria durante muitos tempos. Ela me encorajou. E através... Eu falei pra vocês no começo da live, né, que a gente não terceiriza nosso sucesso. Eu fiz o papel, eu fiz o que ela mandava, eu sou merecedora, mas através de muitos ensinamentos dela, assim como ela fez comigo, eu consegui fazer stories, ela me passava tarefa, eu fazia, e é uma honra eu ter minha mentora na minha live. E é por isso que eu tô aqui. Porque assim como uma pessoa me ajudou a transformar a minha vida, eu quero ajudar vocês a transformar a vida de vocês, tá bom? Assim como através de uma pessoa eu fui ativada, foram várias pessoas, mas em especial ela. Eu tô aqui para ensinar vocês e para que vocês também ensinem outras pessoas. Esse é o propósito, tá bom? A Suzy é uma pessoa que também tá desbloqueando e vai salvar muitas mulheres, eu tenho certeza. Quinto passo. Vigilantes, sejam vigilantes. Olha só, vai ter situações, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos complicados, vai vir tentações, mas vocês têm que estar vigilantes. Eva não foi vigilante o tempo todo. Exemplo para vocês, na polícia militar, a gente é treinado a estar vigilante o tempo todo. Por exemplo, eu tô aqui, minha arma tá do meu lado, eu vou no mercado, eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar atento. Se eu for num lugar, eu tenho que estar vigilante. O meu ângulo é 360. Esteja vigilante com a sua vida. Esteja vigilante com o seu relacionamento. Observe quais são as vozes que têm falado da sua mente, quem são suas amizades. Observe os ambientes que você esteja. Seja vigilante com aquilo que o Senhor te deu, com os seus princípios. Então, o quinto passo é ter vigilância. Hoje é a nossa primeira aula, gente. Vamos fazer, vários ensinamentos das mulheres da Bíblia. É a Flor de Lis, que é o perfil dela, é minha aluna, que assim, gente, o Senhor tem me dado as melhores alunas. Ela é uma pessoa muito maravilhosa, é a Iris, que ela me incentivou de uma certa forma que ela nem sabe, mas é uma pessoa do coração de Deus pra mim. Um beijo. Gente, vamos compartilhar aí, tá? Então, gente, olha pra dentro de si, tá? Por mais que vocês acham que a história de Eva é pouquinho, olha só o tanto de ensinamento que a gente pode ter. Por mais que você ache que a sua história é pequenininha, você pode levar tanto ensinamento para as pessoas. Você pode evitar tantas pessoas a cair no erro que você caiu. Você pode encorajar tantas essas pessoas. Às vezes você acha que sua história é pequena, sua história é tão grande, ela pode ajudar tantas pessoas. A Érica mandou um resumão, gente, fica atento. Muito bom, muito obrigada. Mande aí para mais pessoas. Então, olhe para dentro de si. Olhe só, aonde você falhou. Tem tanta coisa pra gente aprender. Em que você pode melhorar. Quais as amizades que não te pertencem mais. Quais os ambientes que não te pertencem mais. Gente, olha só. Você tem o poder de falar assim, eu não aceito isso na minha vida. Seja responsável pelo seu sucesso, tá? E assuma seu fracasso, aprenda com ele, mas seja responsável pelo seu sucesso. Não terceirize ele pra ninguém. Eu já falei aqui no começo, de você estar aqui, quando você estiver lá na frente, começa a aplicar, você vai ser responsável. Você vai lembrar que um dia você dedicou 1 hora do seu dia para aprender. Só que além de aprender, coloque em prática o que eu tô te falando, o que você tá aprendendo com outras pessoas também, tá? Então, outro ensinamento, cuidado com a dúvida. O inimigo, a primeira coisa que ele colocou foi dúvida no coração de Eva. Cuidado com a dúvida que o inimigo tem colocado. Cuidado com a dúvida que pessoas têm colocado na sua vida. Às vezes você vai cheio de esperança para alguém contar um projeto, a pessoa coloca, ai, mas aqui na cidade já tem tanto isso, será? Não coloque dúvida, se o Senhor já falou do seu coração, só vai. O pecado, gente, ele pode parecer bom, ele pode parecer agradável, e às vezes o pecado é bom e agradável,
mas ele vem carregado de consequências. E essas consequências, ela vai trazer para você restrição de desfrutar as melhores coisas que o Senhor tem para sua vida. O pecado vai trazer às vezes para você vergonha que você não queria passar. Então, às vezes, não compense por esse caminho. Não compensa. Que lindo. Então, começa a pensar bem. Começa a aprender. O sábio, olha só, uma pessoa inteligente, ela aprende com os erros delas, mas o sábio, ele nem cai, né? Uma pessoa sábia, ele nem cai nos erros, ele já aprende com os erros dos outros, então aprenda a se tornar uma pessoa sábia. E olha só, pra gente fechar com chave de ouro, e eu vou recapitular aqui para quem tá entrando agora, mas pra gente fechar com chave de ouro, o poder que a mulher tem de influência. Olha que poderoso, mulher. Você não sabe o poder que você carrega de ser uma mulher influente, tanto para o bem quanto para o mal, tá bom? Você não sabe o poder que você carrega em suas palavras. Você não sabe o poder que você carrega em suas ações. Vou destrinchar isso aqui para vocês. Eva, ela influenciou Adão. Olha o poder que a mulher tem de influenciar. Você tem muito mais poder de influenciar seu esposo do que os amigos, do que a bebida. Você tem muito mais poder de influenciar. Você também tem muito poder de influenciar para as coisas ruins, quando você fala uma palavra que não agrega nada, quando você faz uma crítica. Sabe aqueles momentos que você coloca qualquer pessoa mais importante que o seu esposo? Às vezes aquilo ali para ele é uma dor tremenda. Às vezes seu esposo, gente, o esposo ele quer ser admirado. O homem tem isso de conquista. E às vezes você tem uma influência tão grande, mas você usa essa influência da forma errada. Por que da forma errada, Aline? Porque às vezes uma crítica você influencia seu esposo a fazer uma atitude errada. Às vezes, através de uma palavra, você está influenciando a pessoa a desistir de um sonho. Não só com cônjuge, mas com amizade, no seu serviço. Entendeu? Às vezes, seu esposo olha assim, eu falo por minha vivência. E ele quer que você ache, nossa, meu esposo pode me ensinar, eu posso aprender com ele. Nossa, ele é bom em alguma coisa. E às vezes ele olha e vê você buscando em tantas coisas o que ele podia te ajudar. Cuidado com a influência que você tem. Use ela para o bem. A mulher tem poder demais, vocês não estão entendendo. Só tem que ter sabedoria para usar esse poder. E você tem que assumir essa identidade de mulher poderosa, tá bom? E você escolhe de que lado que você usa essa influência. É muito forte, gente. É muito forte quando você entende o poder que você tem de ser influente, tá? E Eva, ela também passou por maus bocados, olha só. Eva, obrigado, Wesley, tá lá em Rubiataba. Muito obrigado pela participação. Tô aqui, viu? Às vezes não damos a importância que nossos cônjuges merecem. Infelizmente, às vezes nós damos valor tanto de fora e não tem nada a gente aprender com de fora, mas vamos olhar para quem tá aqui dentro, tá? E nós somos muito influenciadoras, gente. Nós somos um campo, uma bomba atômica de energia. Nós só não assumimos ela quando nós estamos na dor de uma perda, quando nós não sabemos a nossa identidade, quando nós não sabemos esse poder que a gente tem, quando nós estamos com a autoestima baixa. Tem várias coisas que fazem a mulher perder essa frequência. O inimigo, ele tenta agir na vida da mulher desde pequena. E às vezes ele coloca um abusador, ele coloca pessoas para denegrir a imagem dela. Mas quando você ativa a sua identidade, você vai sim saber usar o poder que você tem. Eva também passou por dores. Olha só, gente, perdeu um filho. Ela não tinha ninguém, né? Assim, uma mãe, uma avó, aquela amiga, né? Ela era orientada, claro, por Deus, que é o suficiente para a nossa vida. Mas na nossa jornada aqui na Terra, é tão importante a gente ter essas pessoas, não é? Então, Eva, ela perdeu um filho. E ela, imagina a dor que ela teve. E olha só, ela poderia questionar, né? Se questionar, se amargurar naquela dor. Só que ela preferiu confiar no Senhor. Você também tem suas dores, eu sei, você também tem suas dores, suas dificuldades, mas começa a confiar no Senhor, mesmo em meio às dores, persevera. Eva, ela perseverou em contato com Deus, ela já conhecia aquele Deus verdadeiro, né? Então, ela aprendeu ao quê? A invocar a Deus, ela aprendeu a invocar a Deus, a confiar no Senhor, a manter uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de princípios.
E o que aconteceu quando ela confiou, quando ela manteve esse relacionamento? O Senhor, ela gerou novamente, ela teve um filho que se chamava Sete. E Sete é como se tivesse assim, sabe quando você tá naquela dor e vem aquela solução, vem aquele milagre, ele restaura, assim, parece que você nem se lembra. Imagina só, a mulher lá na dor do parto, né? Ela tá naquela dor que ela pensa que o mundo tá acabando, ela só quer que aquele menino sai dela ou que aplica a anestesia dela, não é? Só que quando vem aquela criança, ela nem lembra mais daquela dor, porque a criança já traz aquele desfrute. E Eva, ela passou pela dor da perda de um filho, e às vezes nós passamos por perdas, por situações, por lutas no trabalho, financeiro. Só que quando nós confiamos no Senhor, quando nós dedicamos nossa vida a estar com o Senhor, o que acontece? O Senhor vem com aquele refrigério. O Senhor não falha nas promessas deles. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos nele a nossa vida, nossa confiança, nosso clamor, nossas orações, o Senhor vem refrigerar, porque o deserto, ele não é pra gente viver, ele é pra gente crescer. E nós vamos passar, gente, por dificuldades, pelos desertos da vida, mas passe louvando ao Senhor e confiando nesse Deus. E olha o que aconteceu. Eva, ela teve outro filho que se chamava Sete. Então aquilo ali foi um refrigério para ela. Ela voltou a sabe aquele respirar assim aliviada? E dele veio Enos. E na Bíblia fala que voltou-se a invocar o nome do Senhor. Então assim, voltou a ter, sabe, aquele privilégio, aquela graça, aquele contato com Deus que se tinha perdido. E era muito prazeroso, né? Eu imagino qual prazeroso que era. Então, confie nas promessas do Senhor, que possamos depender por completo do Senhor, sabe? E, gente, eu vou recapitular para quem entrou agora, né? Foram 5 ensinamentos da nossa aula de hoje. Casais devem tomar decisões juntos, e se você não está junto com seu cônjuge, tem que tomar uma decisão, tome ela com princípios, né? A Bíblia tem princípios para a nossa vida. Diálogo, tem que ter diálogo com a pessoa certa, tem que ter o diálogo e cortar o diálogo com a pessoa errada, né? Eva tinha que ter o diálogo com Adão e ter cortado o diálogo com a serpente, né, minha gente? Autorresponsabilidade, assuma suas culpas, assuma que você errou. Mas não foi fulano que me ofereceu. Problema seu que comeu, problema seu que aceitou, problema seu que caiu na tentação. Assuma a responsabilidade pelo seu sucesso, pelo seu fracasso. Conte a verdade, ande pela verdade, viva a verdade. Jesus é a verdade, caminho, a verdade e a vida. Estejam vigilantes, que é o ensinamento 5. Estejam vigilantes o tempo todo. Eu falei, como policial, eu tenho que estar vigilante, no meu horário de folga, dormindo, gente, dentro do carro, no mercado, onde eu estiver. Estejam vigilantes pela vida de vocês. E olha, mulheres que estão na live, vocês são influentes, exerçam essa influência para o bem, vocês são poderosas. Homens, entendam, a mulher foi criada da costela porque ela tem que andar do seu lado, não é acima nem abaixo, é do seu lado. E a costela, ela protege o coração, ela protege os órgãos. Essa mulher, ela tem que se sentir protegida por você, ela tem que se sentir amada por você. Para os homens que estão na live, que tem muitos homens, você tem que ser o porto seguro dessa mulher. Então, não é só bens materiais, é sentimento, é ela saber que ela é uma rainha, ela saber que ela pode contar com você, ela saber que se ela contar um sonho para você, ela não vai ser ridicularizada, você não vai rir dela. Eu vejo muitas mulheres se sentindo assim, nada dentro de casa. E você não precisa se sentir assim. Ainda que seu esposo não te trate bem, quando isso acontecer, você tem que se sentir plena. Por quê? Porque você sabe que você é filha amada. Você sabe que Deus te formou lá na fundação do mundo, junto com o homem, porque você também faz parte de um plano poderoso de Deus aqui na Terra. Ainda que você ainda não esteja sendo tratada da forma que você deveria, se dê esse tratamento, se dê o valor que você quer. Comece a olhar para você como essa mulher poderosa e influente, tá? E eu queria, gente, deixar aqui uma frase, eu quero que vocês comentem. Eu vou deixar só essa primeira aula salva, porque hoje eu não consegui organizar para transmitir no YouTube. Então essa eu vou deixar salva, mas as outras não. Então nossa frase de hoje, eu queria que vocês, quando acabasse aqui, comentassem assim, ó: Deus
nos levanta dos fracassos, mas não das nossas desculpas. Alguém escreve aí que eu vou fixar. Deus nos levanta dos nossos fracassos, mas não das nossas desculpas. Eu queria que vocês comentassem depois e também tirassem um print e postassem nos stories de vocês, tá bom? Foi muito poderoso, gente. Eu tirei muitos códigos desse estudo que eu tive para trazer para vocês. Eu faço isso com muito carinho, porque eu tenho um enorme prazer de falar hoje da libertação que eu tive, um enorme prazer e liberdade de falar da libertação, do que eu tô vivendo e do quão poderoso é você saber que você é amado, amada, querido, querida, mas talvez você esteja se vendo da forma errada e exercendo o papel errado. Talvez o homem não está exercendo o papel dele como um homem e a mulher está nesse papel e talvez o homem também não esteja exercendo o papel de cuidador. Então, isso aí nós vamos tratar mais na frente, né? Aqui, ó. Maravilhosa, mandou aqui. Fixei. Então, eu vou tirar um print aqui, ó. Quero que todos vocês que estão aqui tirem esse print e comenta lá, gente. Posta nos stories que eu vou repostar todos, tá bom? E posta nos stories e comenta lá no final essa frase, ó. Deus nos levanta dos nossos fracassos, mas não das nossas desculpas. Porque a Bíblia fala que os justos, quantas vezes o justo cair, ele se levanta. Mas a pessoa que dá desculpa e anda na mentira, não, tá? Então fica esses ensinamentos. Você que chegou agora, foram 5 tópicos. Tópicos top. Então volta lá, assiste de novo e viva o que eu tô falando pra vocês. Assuma a autorresponsabilidade, aprende a ter diálogo. Não adianta nada eu falar aqui 2 horas se vocês não praticar, tá? É a prática, minha gente. Então tira o print, ó. Vamos lá. Ó, tô aqui. Tira o print. Reposta lá que eu vou repostar todos vocês. Vou deixar essa aula salva. E eu queria muito que vocês que acompanharam, muito mesmo. Eu tô dando meu tempo aqui, doando a vocês. Gente, eu fiquei várias horas estudando, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisavam ouvir sobre verdade, sobre tudo que falamos, tá? Reveja a aula. Gente, já falei coisa aqui que eu nunca falei pra ninguém, coisas íntimas minhas, mas é porque eu sei que vai trazer cura. E comenta lá, gente. Tanto nos stories, repostem, quanto na live salva, tá? Um beijo. Semana que vem tem aula 2, eu vou trazer outra personagem maravilhosa, tá bom? Pra vocês. E espero que seja, ó, bombástico. E outra coisa que eu vou pedir pra vocês, compartilham, tá? E marca a pessoa, as pessoas que precisam ouvir isso, lá no meu feed que eu vou deixar salvo, marca lá, @fulano, você tem que ouvir isso. Marca lá, você tem que ouvir isso. Um beijo no coração de vocês, obrigada, minhas alunas maravilhosas que estão aqui, ó, vocês são uma parte especial na minha vida, tá bom? Sou grata muito por vocês, alunas maravilhosas, e pelas próximas que estão por vir, que o Senhor já me falou, que tem mulheres que estão chegando aí, que vão desbloquear muito, tá? Um beijo no coração de vocês, boa noite, fiquem com Deus, e ó, vou esperar os stories e os comentários, marca o pessoal aí pra aprender. Beijo no coração de vocês, tchau, tchau.